Vou falar com você que gosta daqueles joguinhos de azar no seu celular. Você gosta de jogar? Tem gente aí na sua casa que joga, né? Eu sei, sempre tem um apostador. Nem todos dizem que jogam, viu? Porque tem vergonha, né? De falar que está gastando 10, 50, 100 conto para apostas. Aí é a escolha de cada um, né? Aqueles que são jogos divulgados muitas vezes por influenciadores digitais. Olha, deixa eu avisar para você. Esses jogos, eles são proibidos, viu, minha gente? Sabiam disso? Pois é. Neto Mota vai falar sobre esse assunto, sobre essa contravenção. Neto, é com você. Beatriz, de acordo com o artigo 50 da Lei de Contravenção Penal, as apostas estão dentro dessa contravenção também, inclusive pode ocasionar a detenção de 3 meses a 1 ano, a depender aí da circunstância. Outro ponto sobre os jogos de azar, né, é que jogos de azar são considerados aqueles em que o apostador depende da sorte para ganhar. Eu estou aqui ao lado do Leonardo de Moraes, que é advogado, vai nos esclarecer, porque em todo o Brasil, doutor, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cidade, não se fala em outra coisa a não ser sobre a possível legalização e a divulgação desses jogos. Então, o senhor que entende melhor que eu, o que é que a lei fala sobre isso, nesse ponto, começando pela contravenção? Boa noite a todos, né? A sua fase foi perfeita. Os jogos de azar no Brasil, eles são proibidos, né? Então, qualquer pessoa que venha explorar, ele está incorrendo na prática de uma infração penal na modalidade contravenção penal. A contravenção penal é o Decreto-Lei 3688/41, que traz no artigo 50 que quem explora jogos de azar, tanto acessível ao público como sendo possível acesso a qualquer pessoa, ele pode incorrer em um crime cuja pena vai de 3 meses a 1 ano, mais a aplicação da multa. E lembrando que se a pessoa que explora jogos de azar tem como alguém que participa, alguém com idade de 18 anos iguais ou inferior, a pena também ela pode ser aumentada. Então é importante falar que os jogos de azar são proibidos no Brasil. Só que é um fenômeno importante hoje, que é o fato de você ter acesso aos jogos de azar mediante os aplicativos. Então, quem tem o seu smartphone, ele pode baixar esses jogos e jogar na sua casa. E não importa se você tem 10, 5, 50 anos, você pode baixar esses jogos. E pior, hoje há um incremento de influenciadores digitais que fazem propaganda desses jogos, estimulando as pessoas a jogarem, inclusive ensinando como se jogar e como se ganhar. Então, não só a prática dessa modalidade ela é criminosa, como o influenciador digital que divulga esta prática quando o modo de ganhar dinheiro é através da sorte, também podem incorrer na infração penal, que é o artigo 50 da Lei de Contravenções Penais. Outro ponto que foi muito falado recentemente foi a possível aprovação de um projeto de lei que circulou no Congresso sobre. O que é que se sabe? Olha, o projeto de lei ele tem a ver com uma regulamentação no âmbito administrativo de jogos de azar. Perceba, não é a regulamentação de jogos de azar, são alguns jogos de azar, como acontece com as bets, que são aquelas apostas feitas no futebol. Mas essa lei, ela carece de uma regulamentação. E é uma lei em âmbito administrativo. No ponto de vista penal, a contravenção penal ainda existe. Então, quem explora comete um crime, comete um crime. Se alguma criança ela pratica, enfim, ela joga, né, um jogo desse, cujo o motivo de se ganhar dinheiro é baseado na sorte, né, ou de forma exclusiva ou de forma privativa. Então, se alguma pessoa pratica ou explora esse tipo de jogo, essa prática é contravenção penal. Com a pena, como eu disse, pode chegar a 1 ano mais a aplicação de uma multa. Então, ela é proibida. Essa regra também vale para os pais, né? Os pais que liberam seus filhos para que se possa baixar um aplicativo para jogos de azar, amanhã podem correr aí numa prática que se adequa a uma contravenção penal. Então, qual é o ideal hoje em dia? Primeiro, não explorar esse tipo de jogo. Segundo, não baixar o aplicativo. Terceiro, é possível que amanhã haja uma punição por conta dessa prática. Não só para aquele que explora, como também aquele que permite que alguém na sua casa, criança ou adolescente, venha explorar. Doutor, e muita gente que divulga na internet fala muito, mas as bets estão aí, as loterias também, mas é importante que a gente diferencie, como o senhor chegou a citar aí o caso das bets, que são pontos que já foram legalizados e esses 3 são diferentes, né? Isso. Nós temos alguns jogos de azar, como gênero, né, que são regulamentados. Loteria da Caixa Econômica. Alguns jogos que a gente vê na televisão, né, que são anunciados, com sorteios ao vivo, e também as bets. Essas práticas são regulamentadas e não são incriminadas. Essas
são um rol taxativo, são hipóteses em que há uma regulamentação específica para elas. Para todas as outras, a proibição existe. Então, quem explora e também quem joga pode amanhã sofrer reflexos em âmbito penal, tanto em fase investigatória como pior, uma punição pela justiça criminal. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos e pelos detalhes. Beatriz, resumindo, né, não existe regulamentação, não existe projeto de lei, ainda há lei, na verdade, aprovada sobre. O projeto de lei chegou a ser discutido no Congresso, mas não passou da lei. Então, como o doutor acabou de nos explicar, a lei de contravenção penal, inclusive, coloca aí de 3 meses a 1 ano de detenção como pena para quem continuar perpetuando esse tipo de jogo. Volto para você.